A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Sintamos neste momento a ternura de Deus, o carinho, o amor de Deus para com cada um de nós. Queremos neste momento, sentindo esse carinho, esse amor, manifestar a nossa gratidão ao nosso Deus. Estamos celebrando hoje o 5º domingo da Quaresma. Queremos continuar nesse silêncio, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a reconhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e ao mesmo tempo reconhecer também a grande misericórdia de Deus para com cada um de nós. Que a ternura de Deus venha nos abraçar neste momento, para que assim possamos nos sentir em paz, feliz. Mas queremos também que a ternura de Deus chegue até as pessoas que pediram e confiam em nossas orações. Queremos neste momento rezar e colocar no colo de Deus a Maria Rita, a Júlia dos Santos, o Miguel Barros, o Hércules Barro Leite, o Davi Lucas, a Poliana e a Luzia Silva de Jesus. Queremos também colocar no colo de Deus Teresa Bezerra e Ricelli, o Seu Moreira, a Rita de Cássia Santos Silva, a Elaine Carvalho Barros, também o Alex Mota Gil, a Leiliane João Batista, Keila Jubiele, o Natanael, a Neide Solange Gomes, a Milena Coelho, a Maroli, o Antônio José Leite, o João Paulo Costa, Joana Dark, a Lucivânia Martins, a Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Olisa Pereira Montalvão, Simone Raquel Dias, Norma Castro, Andréia Gláucia, Lucinete da Silva, o Giovanni Bezerra, a Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira, Solange Oliveira, o Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e família e Lucinha Luz. Queremos também trazer presente todas as vítimas da guerra e rezar também pelas nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão.
Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho inicia dizendo, né, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ir para o Monte das Oliveiras significava ir se encontrar com o Pai, conversar com o Pai, reabastecer as energias, partilhar a missão. Então Jesus subiu para o monte, foi para o Monte das Oliveiras para rezar. Lembrando que ir para o monte significa sempre conversar com Deus. E também nós devemos ir constantemente ao nosso monte para esse encontro com o nosso Deus, para partilhar a vida e para reabastecer as nossas energias. E diz que o Evangelho continua dizendo que ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Todo o povo ia ao seu encontro. E aí então Jesus sentou-se e começou a ensinar. E aqui ele ensina com autoridade. Por isso todo o povo se aproxima dele para escutá-lo. E quando de repente chega os doutores da lei e os fariseus aqui trazendo uma mulher que tinha sido, pega cometendo adultério. É interessante lembrar que aqui só trazem a mulher e cadê o homem? Com certeza ninguém comete adultério sozinho, né? Cadê o homem? Por que trouxeram só a mulher? Qual era a intenção dos doutores da lei, dos fariseus e dos doutores da lei? Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus. E aí por isso é que eles levam a mulher até Jesus e eles vão dizer para Jesus: a lei de Moisés manda que mulheres desse tipo seja apedrejada. E a gente essa lei, ela existia na época, podemos verificar em Levítico, também em Deuteronômio, que diz que a mulher, quando ela comete adultério, ela deve ser apedrejada em praça pública. E aí eles vão fazer a pergunta, e tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova, e depois acusá-lo. E aqui é interessante que Jesus simplesmente inclina a cabeça e ele começa a escrever. Ou seja, ele provoca ali um silêncio para que os doutores da lei e os fariseus tomem consciência das suas atitudes, para que eles tenham tempo para pensar que o que eles estão fazendo não é correto. No entanto, eles permanecem com a mesma atitude e Jesus vai se levantar. O texto diz: Jesus se levantou e Jesus vai dizer para eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E essa frase, ela continua ecoando até hoje, porque Jesus continua dizendo para nós: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o Evangelho diz que Jesus novamente
se inclina, né? E ele começa de novo a escrever no chão. Depois que ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele provoca de novo um silêncio. Mas, no entanto, aqueles que trouxeram a mulher e que acusavam aquela mulher, eles vão saindo de um a um. E o texto diz: começando pelos mais velhos. Jesus vai ficar sozinho com aquela mulher. E aqui de novo, Jesus faz uma outra pergunta: mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ninguém condenou você? E ela vai responder certamente muito aliviada: Senhor, Senhor, ninguém, Senhor, me condenou. Ninguém me condenou. E aí Jesus vai dizer uma palavra, uma frase que para aquela mulher deve ter soado como nos seus ouvidos como uma música suave, né? De uma maneira também muito carinhosa. Quando ela diz, ninguém, Senhor, ele diz, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Dá para a gente imaginar o semblante daquela mulher, o olhar daquela mulher. Certamente ela deve ter dado um sorriso, porque ela se livrou de algo que ela, conhecedora também da lei, sabia como é que era a lei, ela certamente respirou aliviada, porque Jesus a livrou da morte. E depois Jesus, o evangelho termina dizendo, pode ir, vá em paz, minha filha, e não peque mais. Vá em paz e não peque mais. Portanto, meu irmão e minha irmã, Jesus é misericordioso. Ele não condena aquela mulher. Ele livra, né? Ele salva aquela mulher da morte. E Jesus continua nos salvando da morte. Jesus, ele não aceita uma lei, né? Uma lei que é aplicada apenas para os mais fracos, porque a lei do adultério deveria também ser aplicada também para o homem. No entanto, naquela época era aplicada só para a mulher. Por isso que só a mulher, por isso que os fariseus, doutores da lei, pegaram só a mulher. O homem certamente poderia até ser um daqueles, né? Podia até ser um deles, mas no entanto não teve nenhuma punição para o homem. E Jesus é diferente, por isso que eles querem pegar Jesus, porque Jesus acolhe os pecadores, as pecadoras, porque Jesus olha com carinho, porque Jesus toca, porque Jesus defende os mais necessitados, os mais fracos, os excluídos, os jogados à margem da sociedade. E nós somos seguidoras e seguidoras de Jesus. E devemos ter a mesma atitude de Jesus. Devemos ter a mesma atitude de Jesus. Acolher o pecador. Não o pecado, mas o pecador. A pecadora. A pessoa, ou seja, a pessoa que peca. E muitas vezes nós agimos igual aos fariseus e aos doutores da lei. Lembrando que só porque nós somos católicos praticantes, porque nós participamos das celebrações, isso não nos dá o direito de condenar ninguém, né? O fato da gente participar da igreja, isso deve fazer com que nós tenhamos um coração mais generoso, um coração mais amoroso. Ir à igreja, participar das celebrações, dos movimentos, isso deve nos ajudar a nos aproximar cada vez mais dos excluídos e das excluídas. Que o Senhor
Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda um coração cheio de compaixão, um coração sensível para cuidar daqueles e daquelas que já são condenados pela nossa sociedade. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.